Eu tenho certeza que viajar sozinho deveria ser uma experiência obrigatória para qualquer homem. Hoje eu vou te dar 7 razões pelas quais você deveria fazer isso para ontem, se você não fez ainda. E se você duvida de mim, pergunta para algum homem que já viajou sozinho se isso não transformou a vida dele como um todo. E depois que você viajar sozinho, volta aqui para me agradecer. Seja muito bem-vindo, meu nobre, aqui é o Pedro A e eu já fiz um vídeo sobre viajar sozinho, tá? No começo desse ano aqui nesse canal, você pode voltar aí se você quiser ver aquele vídeo, mas agora eu vou te dar 7 motivos concretos pelos quais você deveria fazer isso. Se você não viajou sozinho, principalmente se você for um homem tímido, você deveria fazer isso para se tornar uma nova pessoa, além de ver a vida com uma outra perspectiva. Vamos aqui listar os 7 motivos pelos quais você deveria viajar sozinho? Em primeiro lugar, conhecer os seus próprios desejos. Viajar sozinho elimina a influência do grupo. O homem, ele descobre o que ele realmente gosta, o que ele realmente quer ver e o que ele realmente tem vontade de fazer, sem precisar agradar ninguém, sem precisar negociar, sem precisar fazer concessões. Quando você viaja sozinho, você decide o que você vai fazer e você faz aquilo que mais te agrada. Muitas vezes, quando você está com alguém, você tem que negociar se você vai em algum lugar, se vai em algum restaurante, se você vai em algum passeio, em algum ponto turístico daquele lugar que você está viajando, com quem você vai. Às vezes você conheceu ali alguns grupos de pessoas. Se você está com alguém, você escolhe se vocês vão só vocês vão com alguma outra pessoa, se vocês vão com essa ou aquela pessoa. Quando você está sozinho, você decide tudo e você começa a entender aquilo que realmente você gosta de fazer. Às vezes você gosta de ficar sozinho sentado numa pedra de frente para o mar. Essas coisas você vai saber quando você viajar e quando você estiver sozinho em algum lugar. Conhecer os seus próprios desejos é um ponto fundamental até para o seu autoconhecimento. E você consegue isso viajando sozinho. Treinar a sua autonomia emocional. Você lida com o silêncio, com momentos de tédio, com decisões solitárias. Isso te força a desenvolver a estabilidade emocional, algo que poucos homens têm hoje. E eu vou falar para vocês, realmente eu percebo que é inacreditável como muitos homens não têm o controle das suas próprias emoções. Eles parecem pessoas cheias de estrogênio, parecem que são mulheres, porque se deixam muito levar para essa emoção. Isso é aceitável para uma mulher, que os hormônios dela fazem com que ela seja mais emocional. Um homem não. Só que hoje em dia, N fatores, os homens estão tendo descontrole emocional. Quando você viaja sozinho, você treina a sua autonomia emocional, até porque você tem que lidar com as suas próprias emoções e com as consequências de você ter as suas emoções muito afloradas fora de hora. Então, quando você se expõe a esse tipo de situação, você consegue treinar essa sua autonomia. E você leva isso para sua vida, não fica só ali na viagem e em outras viagens. Você leva isso para sua vida como um todo. Sair da identidade social habitual. Longe dos seus conhecidos e da sua rotina, um homem se reconstrói. Ninguém sabe quem você é, não tem o seu histórico. Você pode testar novas versões de si mesmo, sem julgamentos. Esse é um ponto muito interessante, porque eu já fiz várias viagens sozinho, e cada viagem eu podia testar uma abordagem diferente para interagir com as pessoas. Uma versão, um Pedro diferente, sabe? Uma versão de mim que eu nunca tinha tido com os meus conhecidos, porque eles iam saber que, às vezes, achar que é muito forçado, iam saber que não era o meu habitual. Então eu poderia testar novas versões para depois, na minha rotina habitual, eu implementando aos poucos. Você viajando para um lugar onde você não conhece ninguém, você vai conhecer pessoas novas, você pode testar isso e ver o que funciona melhor para você. Com qual versão de você se sente melhor e você colhe melhores resultados. Você consegue isso viajando sozinho. Aumentar a sua autoconfiança real. Quando você navega por um aeroporto sozinho, você resolve problemas, você conversa com pessoas desconhecidas, entende uma cidade do zero, sai com uma confiança baseada em experiência concreta e não em frases motivacionais. Então você consegue se expor a situações e resoluções de problemas que você nem imaginava que você conseguiria resolver e que você conseguiria lidar, mas você consegue. E a partir do momento que você consegue fazer isso pela primeira vez, você desenvolve uma autoconfiança e é outra coisa que você traz para sua vida. Então você se expondo a essa situação, você aumenta
a sua autoconfiança, você se lembra aquilo que você já fez, o que você consegue fazer, e poucas coisas vão te derrubar a partir desse momento. Número 5, reter memórias mais profundas. Quando você está sozinho, você presta atenção no ambiente, nos detalhes, nas pessoas. As lembranças elas ficam mais fortes porque não são diluídas em conversas o tempo todo. Então você, às vezes, está vivendo uma situação e você comenta com alguém que está próximo de você. Quando você está sozinho, você tem que comentar consigo mesmo. Você comenta com a sua alma e você presta atenção e leva memórias que você não levaria se você tivesse num ambiente coletivo com alguma outra pessoa, com a sua namorada, com a sua família, com os seus amigos. Você não prestaria atenção em determinadas coisas. Sozinho, você presta atenção e você conhece o ambiente, interage com o ambiente de uma maneira muito mais profunda. Isso é muito interessante, isso é uma experiência única que você tem quando você viaja sozinho. Conversar com desconhecidos sem pressão. Sem os seus amigos para servir de muleta, você fala com estranhos por necessidade ou por curiosidade. Isso melhora suas habilidades sociais de um jeito natural. E isso, para quem é tímido, como eu falei, para quem é tímido, isso é muito valioso. Você se expor a essas situações, até conversa com o tópico 3 de sair da sua identidade social habitual, você ter essa tranquilidade de conversar com as outras pessoas. Elas podem até te julgar, mas você nunca mais vai ver elas na sua vida. Então essa pressão diminui. Você consegue conversar com uma garota sem ter um amigo seu ali enchendo seu saco ou vendo com expectativa do que vai virar. Se não virar nada, é você com você mesmo para lidar com isso. Isso é muito gostoso. Isso é uma leveza que você leva com você para as viagens que você faz sozinho. Que, cara, se você nunca experimentou isso, não tem como eu te descrever essa sensação sem você ter vivido ela. Então é uma coisa que é uma experiência que todo homem precisa ter. E por fim, você conhece pessoas de culturas diferentes. Viajando com amigos, você tende a ficar mais fechado no seu próprio grupo. Sozinho, você se abre às pessoas do ambiente e a troca cultural é muito mais intensa, o que te enriquece como ser humano. Se você está com seus amigos, a sua turma sempre vai ser você e seus amigos, e às vezes vocês interagem ali com outras turmas, mas essa turma de vocês tá sempre fechada, ou às vezes você e um amigo, é uma dupla, você e seu namorado, um casal, vocês estão fechados ali. Quando você tá sozinho, você tá mais exposto, você tá mais aberto, e conhecendo pessoas de outras culturas, outras pessoas que estão viajando para aquele lugar, pessoas locais daquele lugar, você consegue absorver essa troca cultural de uma forma muito mais intensa. Então você se expõe a outras culturas de uma maneira muito mais profunda, e isso te enriquece como ser humano, porque quando você tem essa troca cultural, você enriquece como homem, como ser humano, como um cidadão do mundo, que é o que você, inscrito aqui no Interesses Masculinos, deveria ser e deveria almejar. E só para lembrar, pessoal, para as mulheres existem muitos riscos de se viajar sozinha, elas têm muito mais preocupações do que nós homens. Então você homem, você já tem essa vantagem natural. E eu conheço muitas mulheres que mesmo com todos esses riscos, se expõem em viagem sozinha. Por quê? Porque as vantagens são inúmeras, você tem um ganho que você não consegue nem calcular. Então você sendo homem e tendo essa vantagem, você tem que aproveitar. Você deve aproveitar isso e se enriquecer como ser humano. Você vai ver, confia em mim, você viajando sozinho, a sua forma de observar o mundo, de interagir com o mundo, a sua experiência de vida vai ser muito mais rica. E você realmente vai se sentir outra pessoa. Depois da primeira, da segunda, da terceira. Depois da primeira eu tenho certeza que você vai querer fazer isso muito mais vezes. Porque é simplesmente maravilhoso viajar sozinho. Segundo vídeo já sobre esse assunto, rapaziada. Eu bato nessa tecla porque eu sei que é uma coisa que pode mudar muito a sua vida. Por isso que eu insisto que você faça isso. Eu vou dar nesse canal mais dicas de como você pode viajar sozinho, como você planeja uma viagem sozinho. Então, você se inscreve aqui para você ficar ligado e planejar a sua viagem solitária. Solitária no começo, mas enriquecedora no final. Beleza? Se você gostou do vídeo, não se esquece de deixar o seu like aqui e deixa o seu comentário se você já viajou sozinho, se você tem essa vontade, se eu te convenci, se você tem alguma objeção, deixa aí que eu quero saber. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.